Fala pessoal, mais um dia nós estamos aqui para amadurecer o nosso espírito, amadurecer a nossa mente, amadurecer as nossas emoções. E hoje nós vamos falar de uma área muito importante que nós devemos dar atenção. E à medida que nós vamos ficando, mais velhos, vamos ganhando experiência, a gente vai trabalhando nessas áreas para que nós pudéssemos amadurecer, Cada dia nós estamos aqui para realmente amadurecer. Bom dia a todo mundo que está chegando aí, bom dia mãe, bom dia Rô, bom dia Antônio, sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando aí na nossa live. E hoje eu quero falar de uma habilidade pela qual Jesus tinha, uma habilidade que eu e você, à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos entendendo que é necessário essa habilidade, e tem gente que ainda não amadureceu. Então, essa habilidade, ela não tem muito a ver com a nossa idade. Essa habilidade tem a ver com o amadurecimento das nossas emoções, com o amadurecimento da nossa mente, com o amadurecimento da nossa vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a habilidade de comunicação, Como se comunicar é importante, como se comunicar gera interpretação. Nós precisamos entender nessa manhã que nós temos que entender 3 pontos importantes da nossa comunicação. Então, se você não é uma pessoa que se comunica bem ou não tem clareza na sua comunicação, com certeza você não vai sair mais igual aqui no final dessa live. Você vai sair com a sua comunicação muito mais assertiva, E lógico, eu sempre trago a luz do livro das instruções aqui pra gente poder entender sobre o que nós vamos falar hoje. Então, é sobre a comunicação. 3 pontos importantes que eu quero levantar hoje aqui sobre a comunicação é o que você fala, o como você fala e para quem você fala. 3 pontos importantes. Se você conseguir entender esses 3 pontos hoje na sua comunicação, onde você está falhando, o que você fala, ou você está falhando no como você fala, ou com quem você fala. Esses 3 pontos são importantes para você treinar a sua habilidade de comunicação. Eu estou numa área, de vendas, que a comunicação ela é extremamente importante, principalmente na hora da negociação. Porque eu me comunicar bem aqui, falar com vocês, ou falar durante o cliente, mostrando o imóvel para ele, tá tudo ok. Mas vai chegar um ponto que essa minha habilidade de comunicação, ela vai ser mais espremida, Eu quero dizer, ela vai ser mais desafiada. Por quê? Porque é o momento da negociação, de um fechamento, de uma venda. Eu não tô vendendo uma calça jeans, eu não tô vendendo um tênis que a pessoa pode trocar daqui a um mês. Eu não tenho essa garantia de que se ela não se adaptar naquele imóvel, ela pode trocar, ela pode desfazer o negócio. Não, pelo contrário, não dá. Então, justamente porque é uma decisão permanente ali por um tempo, Costuma ser permanente, ninguém compra casa todo mês, Ninguém, a não ser que ele viva disso, mas uma pessoa comum, ela não vai ficar comprando casas toda hora. Então, a comunicação, ela tem que ser muito clara. Então, os 3 pontos importantes que eu trabalho na minha comunicação com os meus clientes, com a minha família e até com vocês. É o que eu falo, como eu falo e com quem eu falo. Vamos primeiro no o que eu falo. O que tem saído da sua boca? O que tem saído? Por que a gente vê pessoas se matarem no trânsito? Por conta da habilidade de comunicação ou a falta da habilidade de comunicação. Muriel, mas eu entrei aqui para você me ajudar, para aumentar a minha fé. Mas deixa eu te falar, esse era um ponto importante para Jesus. Jesus era um exímio comunicador. E sabe o que é ser um bom comunicador? Não é só você falar. Às vezes as pessoas acham que ser bom comunicador é aquela pessoa que não é tímida e que fala com todo mundo. Não se trata disso apenas. Não se trata apenas de falar, mas o que falar, como falar e com quem falar. Os tímidos, eles são mais reservados, mas eles falam, eles se comunicam. A habilidade de comunicação está no ser humano. Nós temos necessidade em falar. Você pode... E as mulheres mais ainda, As mulheres mais ainda. Por quê? Porque nós temos aquela necessidade grande de falar. E muitas vezes dentro de um relacionamento, aonde que surgem as discussões? Na comunicação.
Porque a maneira da mulher se comunicar é completamente diferente da maneira do homem se comunicar. Por isso a importância de com quem você está falando. Durante os meus treinamentos, né, e mentorias, eu sempre pontuo isso. Se você estiver falando com um homem, a tua fala tem que ser assim. Se você estiver falando com uma mulher, a tua fala tem que ser assim. Mas eu não quero entrar nesse conceito de falas, de como se comportar com um homem ou de como falar com uma mulher. Mas aqui eu tô falando de um modo geral. Porque se você conseguir melhorar hoje a sua habilidade de comunicação, com certeza você vai ter menos conflitos. Menos conflitos com pessoas, menos conflitos internos com você. Porque também tá acontecendo uma comunicação aqui do lado de dentro. Você também fala com você. Agora o importante é entender o que eu falo, né? Que nós estamos nesse primeiro ponto. O que você fala, o que você tem falado para as pessoas, o que você está falando no seu trabalho, o que você está falando. E aí eu venho à luz da Bíblia para falar sobre isso. Aqui em Tiago 3, ele fala muito sobre a língua. Então ele vai dizer vários versículos aqui de como a nossa língua ela é poderosa. E não é a nossa língua, é essa aqui. É o que sai da nossa boca. É a nossa palavra. E a palavra ela tem tanto poder que quando você vai lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você vai perceber que Deus, ele fala tudo se acontece, tudo forma-se através da palavra. Tudo se formou através da palavra de Deus. E aí a importância da palavra, porque se eu e você somos imagem e semelhança dele, então quer dizer que há um poder na nossa palavra, assim como há um poder de criação, inclusive, em Deus. O poder criativo de Deus está na palavra. O teu poder também está na palavra, porque você é uma semelhança, você é semelhante a ele. Então há poder na nossa palavra, há poder de criação. Marielle, o que significa isso, poder de criação? É que a sua boca você pode criar um ambiente de paz, como você pode criar um ambiente de guerra. Será que quando você olhar para trás, percebe-se, faz uma autoanálise, quantas vezes você se arrependeu de coisas que você disse? Em ambientes que você disse e para pessoas que você disse. A hora que você vê, você já falou. A hora que você vê, você já falou. E por que Jesus era um exímio comunicador? Porque ele entrava no mundo das pessoas. Ele sabia muito bem falar com autoridades, como ele sabia falar com aquelas pessoas mais simples que ele encontrava. Por onde ele passava, a comunicação dele era clara. Por que Jesus falava em parábola? Porque em parábola trazia interpretação para as pessoas. Ele não podia falar com a gente na língua dos céus. Ele tinha que falar com a gente na língua da terra e de uma maneira que eu entendesse e que você entendesse. Por isso que ele usava as parábolas, por isso que ele comparava coisas aqui, a natureza, animais. Ele todo momento compara, né? Ele fala da árvore que cresce junto ao ribeiro. Ele vai falando de uma maneira que nós possamos entender. Então a comunicação de Jesus era clara. Só que Jesus, lembra, se a gente for ver a nossa genealogia, Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é filho de Deus, assim como eu e você, ele é o nosso irmão mais velho. E o nosso irmão mais velho vem para nos exemplificar de que há importância naquilo que eu digo. Então, aqui no livro de Tiago, ele tem um capítulo todo dedicado, o capítulo 3 é todo dedicado à questão da nossa fala, da maneira que nós nos comunicamos, né? Eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo de 3, né? Tiago 3. O título aqui da mensagem do capítulo 3 se chama A Língua, tá? E nós vamos ler o versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então ele quis dizer o poder, né? O poder que há na nossa língua. E não é na nossa língua, é na nossa fala, é o que está saindo, né? Lá embaixo, no versículo 10, ele vem falar: de uma boca pode proceder bênção e maldição. Então, o poder da nossa palavra. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero despertar em você hoje, para melhorar a sua habilidade de comunicação. Ou se você não tem, você vai despertar para ter uma comunicação mais assertiva. Porque a partir do momento que a tua comunicação ela é mais assertiva, vai gerar menos conflitos entre você e outras pessoas. Porque a nossa fala ela gera interpretação. Quantas vezes você falou algo
que você não quis dizer aquilo, mas a pessoa interpretou daquela maneira. Então, eu entro no segundo ponto. Então, o primeiro ponto é o que eu falo. O que eu falo, ele tem que ser muito claro. Mulher, né, aí entrando nessa questão do homem e mulher, mulher, ela rodeia muito para falar. Ela não é objetiva. Ela conta algo para depois ela voltar para aquilo que ela queria dizer. E muitas vezes nesse caminho, nesse rodeio que ela faz, por não ser tão clara, ela acaba magoando, ferindo pessoas. Então é importante a clareza da nossa comunicação. A clareza que tem na sua comunicação. E por não ter clareza, eu entro no segundo ponto da nossa comunicação. Bom dia a todo mundo que está entrando aí. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Karen, seja bem-vindo. Por não ter clareza, então, o primeiro ponto da nossa comunicação é o quê? Agora, o segundo ponto é o como. Existem maneiras de você falar não, existem maneiras de você falar que não vai fazer, existem maneiras de você pontuar que aquela pessoa está equivocada naquela maneira de pensar, de agir. Então, o como, ele é um ponto importante na nossa comunicação também. Porque é o como que gera conflitos. Às vezes você vai se expressar de uma maneira, às vezes você vai falar com o seu patrão, mas o como você falou com ele gerou conflito. Às vezes um vizinho para na frente da sua garagem, o como você fala para ele tirar o carro dele de lá, gera conflitos. A gente vê pessoas morrendo por conta do como. E o fator terceiro da nossa comunicação é com quem você está falando. Existe uma maneira de me relacionar, comunicação com meus filhos. Existe uma maneira pessoal que eu me relaciono com o meu cônjuge. Existe uma maneira na minha fala de me relacionar a comunicação com os meus clientes. Existe uma maneira de eu me relacionar a minha comunicação com os meus colegas de trabalho. O quem é muito importante. Então, além do que eu estou falando, como eu estou falando, com quem eu estou falando é muito importante. Porque se aqui na minha casa eu não ter uma comunicação clara ou ser uma comunicação muito informal, vai fazer com que os meus filhos não entendam aquilo como uma verdade. Eles vão perguntar assim, mãe, o que aconteceu? Eu não sou seu cliente, não. Às vezes meu filho, bom dia, Má, seja bem-vinda. Às vezes meu filho fala de um jeito comigo, aí eu falo para ele, olha, eu não sou seus amigos. Por quê? É o com quem ele está falando. O com quem você fala vai direcionar boa parte da sua comunicação. Eu não posso falar de qualquer jeito com um juiz, eu não posso falar de qualquer jeito com uma autoridade, um policial, eu não posso. E os conflitos, eles acontecem por conta desses três pontos. Se hoje você sair dessa live e melhorar o que você fala, como você fala e com quem você fala, você se atentar para isso, porque a nossa fala, ela é algo tão natural em nós que é uma das primeiras coisas que o bebê começa a fazer. Ele começa a balbuciar ali pequenas palavras, dadá, mamã, papá. Então, ele começa ali a falar a importância de se comunicar. Porque é a comunicação que faz com que nós existimos, que nós nos relacionamos, que nós temos família. É uma comunicação. Para você ter sua família, você teve que se comunicar com seu cônjuge, você teve que se comunicar. De alguma maneira, você teve que se comunicar. Então, entender esses três fatores da comunicação é muito importante. Porque no mesmo capítulo aqui de Tiago, só que lá no capítulo 4 de Tiago, ele vai falar assim, ó, pedis e não recebeis porque pedis mal. Quer dizer, olha a profundeza de uma boa comunicação. Porque se nós não tivermos clareza na nossa comunicação, o que falamos, como falamos, com quem falamos, nem Deus vai entender a razão das nossas orações. Porque se a nossa comunicação for falha no mundo espiritual, vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Você entende a importância da sua comunicação? Ela vai muito além do que só você se comunicar com a sua família, com o seu patrão, com os seus amigos. A sua comunicação com Deus, ela também vai resultar de uma boa comunicação.
Clareza nas orações. Será que Deus entende a sua oração? Será que Deus, o seu pai, está entendendo o que você tem pedido? Será que a tua comunicação espiritual com o seu pai tem clareza no dia de hoje? Porque a Bíblia está falando, não sou eu que estou falando, a Bíblia nos está orientando, porque muitas coisas não chegam até nós, porque nós não sabemos pedir para o nosso pai. Da mesma maneira que, se um filho pede algo para você, e a maneira como ele falar com você, se o seu filho, a gente tá treinando 3 pontos da nossa habilidade de comunicação para melhorar, né? Então, é o que falo, como eu falo e com quem eu falo. Então, o seu filho é quem? O como o seu filho fala com você e o que ele fala com você. O como o seu filho às vezes fala com você é o que te irrita, é o que te tira do sério, que você fala, poxa, esse moleque não me obedece. É o como ele está falando com você. Agora, você se sente assim, imagine Deus. Seja bem-vinda, Milena. Imagine Deus. Então, a sua comunicação é a alma do negócio espiritual, mental, emocional. E o pior, eu vou além. Se a tua comunicação é ruim, há ruídos nela. E o pior ruído que acontece dentro da nossa comunicação é o ruído interno daquilo que eu comunico comigo mesmo. Então, olha como é importante a comunicação. Há uma comunicação entre eu e o meu pai, no modo espiritual. Há uma comunicação comigo mesmo. E há uma comunicação com o todos, né? Com todos nós. É como eu me comunico com o mundo à minha volta. E esses 3 níveis, eu nem estava falando desses níveis, eu estava falando do que, o como e quem. Agora eu vou muito além, que existe 3 níveis de comunicação. O espiritual, o com você mesmo, você com você mesmo, e como eu me comunico com o mundo no qual eu estou inserido. Para eu falar aqui com vocês, a minha comunicação é de uma maneira. Para eu falar com o meu cliente, a minha comunicação é de outra maneira. Eu vou te contar uma história. Aconteceu ontem na imobiliária. Eu estava atendendo 2 clientes que chegaram para fazer a assinatura de um contrato de compra e venda de um imóvel que eu vendi. Só que no meio desse processo, eu tinha acabado de colocar eles na sala de reunião. No meio desse processo, meu telefone toca, né? Eu pedi para minha assistente colocá-los na sala de reunião, servir um café, uma água. E meu telefone tocou que o engenheiro estava num outro imóvel para avaliar, que é um outro imóvel que eu vendi, financiamento bancário, precisa da avaliação do engenheiro do banco. E ele estava lá, ele simplesmente, Muriel, eu estou aqui na frente. E eu não podia, eu tinha 2, quer dizer, eu tinha que estar em 2 lugares. Seja assim, eu tinha que estar em 2 lugares, assinando o contrato. E aí, o que eu falei? Eu falei para minha assistente, Sara, fica com eles aqui na sala. E a casa que eu ia ver era bem pertinho da imobiliária. Eu falei, segura os pontos aí para mim. Eu vou pedir para nossa broker a te auxiliar nesse processo. E vamos lá, ela vai te ajudar, tá? Beleza. Quando eu retornei, eu vi que tava um clima meio estranho na sala. Né? Eu passei 15 minutos, voltei. E a minha assistente me ligou, mulher, você tá chegando? Eu falei, nossa, tô aqui no semáforo. Fala, segura eles aí. Beleza, quando eu voltei, ninguém tinha assinado contrato nenhum. E tava um clima meio estranho, né? E aí, o que aconteceu? Eu atendi o cliente, finalizei com o cliente, beleza. Na hora que eles foram embora, a minha assistente, ai, mulher, ficou um clima estranho. Por quê? Porque ele fez uma pergunta, né? E a gente realmente não podia dar a garantia daquilo que ele tava falando. Né? Então aí a minha broker falou, não, eu não posso te dar garantia. Né? E ela foi muito clara e objetiva naquela resposta. Muriel, mas clareza não é importante, objetividade não é importante, mas é o como você fala a clareza, é o como você fala da forma objetiva, né? E aí a minha assistente acabou falando que ele acabou ficando chateado. Não é que ele ficou chateado, ele se fechou. A hora que ela falou, não, eu não posso te dar essa garantia. Né, ele fez uma pergunta para ela, né, se o engenheiro avaliasse a casa em menor valor, se ele podia fazer a negociação dentro da avaliação do engenheiro. Claro que não, isso é fato. E eu falei para ele que não. E aí teve 2 exemplos, o como eu falei e o como ela falou. E aqui eu não tô falando quem é certo e quem é errado, eu só tô falando que você precisa fazer essa leitura da sua comunicação. Se a tua comunicação for objetiva demais, muitas vezes você vai passar por autossuficiente, por grossa, por estúpida, por ignorante, por orgulhosa. Você entende que o com quem você tá falando vai ditar a tonalidade,
a sonoridade da minha voz, a velocidade com quem eu falo vai determinar muito. Só que é isso que você precisa entender. Você precisa entender o que, o como e com quem. E você precisa entender hoje e fazer uma autorreflexão. Essa live é para você se autoavaliar. Você não precisa falar para mim se a tua comunicação tá boa ou tá ruim. É só você olhar o resultado. Se você tá ficando muito em conflito com pessoas, se você vira e mexe, é 1, 2, 3, passa um tempo, 2 tempos, você tá envolvido em discussões, você pode ter certeza, em algum desses pontos você está falhando. E aí eu quero que você reflita hoje sobre o que, o como e com quem você está falando, em qual desses níveis você precisa melhorar. E qual desses níveis você hoje vai colocar energia para transformação, para gerar resultados positivos. Muriel, eu me comunico, mas a minha comunicação, ela só está gerando resultado negativo. Eu brigo todo dia com meu marido, eu brigo todo dia com a minha esposa. No meu trabalho eu não consigo trabalhar em equipe, porque eu falo uma coisa, ninguém entende o que eu falo. Peraí, você tem poder de mudar o seu cônjuge? Não. Você tem poder de mudar a sua equipe, seu time de trabalho? Não. Você tem poder de mudar os seus funcionários, os seus liderados? Não. Mas você tem poder de mudar a sua comunicação hoje. E aí você precisa entender em qual nível você precisa treinar mais. O como você fala com Deus, o como você fala com você mesmo. Porque, de verdade, o nível mais importante não é nem como você fala com Deus, porque Deus é teu pai. E se você chegar um dia brigando com ele, tá tudo certo. Acho que a fala mais importante aqui, e desses níveis que eu falei, e eu quero chamar a tua atenção, é pro como você fala com você mesmo. Sabe por quê? Porque como eu falo comigo mesmo, vai determinar como eu vou falar com o mundo. Porque se da minha boca sai bênção e maldição, bênção só pode estar envolvidos com uma fala, com um diálogo interno de não, Muriel, você é falha, você é errante, tá tudo bem. Não vai envolver culpa, não vai envolver mágoa, não vai envolver rancor. Agora, se o meu diálogo interno comigo mesmo me gera culpa, rancor, mágoa, o que você acha que eu vou comunicar com o mundo? Se eu sou uma pessoa rancorosa, se o meu diálogo interno sempre é de rancor, de mágoa, de ódio, de raiva, eu falando comigo mesmo, eu me odeio, eu faço tudo errado, como que você acha que o ruído dessa comunicação interna vai refletir na comunicação externa, na maneira que eu me comunico com o mundo? Em treinamentos eu observo bastante a questão da comunicação e a comunicação ela é importante porque muitas vezes o ruído interno daquela pessoa, na hora que ela vai falar com o outro, parece que ela tá atacando o outro, mas na verdade ela não tá te atacando, na verdade ela só tá falando do que tá acontecendo aqui dentro. Às vezes a pessoa fala assim, Muriel, você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assado. Eu não levo pro lado pessoal, porque eu sei que aquela pessoa está falando do que é importante para ela. Ela está falando do diálogo interno que está acontecendo dentro dela. E às vezes eu falo, meu Deus, essa pessoa precisa da minha ajuda. Ele está me atacando tanto que essa pessoa precisa da minha ajuda. E aí é onde eu me motivo a falar de maneira especial com aquele quem. Com aquele quem que muitas vezes está te atacando. E às vezes não tem nada a ver com você, tem a ver com o diálogo interno dele. Tem a ver com o que ele está ouvindo dentro dele. O ruído que está saindo dessa comunicação. Às vezes uma comunicação dura. Às vezes é uma comunicação de crenças, de vozes que você ouviu na sua infância. Então hoje eu quero deixar esse exercício aqui para você. Porque aí a Bíblia está falando para nós que da nossa boca vai sair bênção ou maldição, da nossa fala, da nossa comunicação. E eu quero que da minha comunicação saia bênçãos, eu quero que da minha comunicação com vocês saiam palavras que edifiquem. Muitas vezes eu vou ser dura aqui com as minhas palavras, mas essa dureza não é um ataque à sua pessoa. Mas é trazendo para você consciência, trazendo para você luz de um ponto importante que se você corrigir a rota aos 40, aos 50, talvez lá na frente você vai ter pessoas para segurar na tua mão. Tenha pessoas para envelhecer com você. Porque muitas vezes a falta da maturidade na comunicação, o amadurecimento, a falta do amadurecimento na nossa comunicação, nos leva a ficar uma velhice sozinhos. Porque enquanto eu tenho saúde, eu falo, eu ataco, é do meu jeito, eu me imponho.
Então é assim, a sua comunicação ela vai ser tão poderosa se ela for assertiva, que você com certeza vai ter pessoas para envelhecer com você. Você vai ter pessoas para envelhecer com você. Então fica essa reflexão nessa manhã. Eu vou orar por você, eu vou entregar esse dia, esse presente maravilhoso que Deus nos deu, que é mais um dia de oportunidades. Mais um dia de oportunidades você está recebendo hoje para treinar a sua comunicação. Mas fazer do jeito que eu falei. Falar com aquela pessoa da mesma maneira que eu falei ontem, não. O exercício é hoje, eu vou melhorar 1% do que eu fui ontem na minha comunicação. E lembrando que eu nem quis abordar esse ponto, mas tem, comunicação também é escutar. Escutativa, mas aqui dá mais uma live inteira para falar de escutativa, né? Não vou pontuar isso, mas fica essa palavra. Estenda tuas mãos para cá, eu quero orar por você, entregar esse dia maravilhoso nas mãos de Deus, para que haja proteção do céu sobre sua vida, sobre seus negócios, sobre seu trabalho, sobre seu casamento, sobre sua família. Amém? Senhor Deus, eu te apresento aqui os teus filhos nessa manhã. Pai, há uma manhã de oportunidade está sendo nos dada. Então, Senhor, desperta em nós essa habilidade que o Senhor tem de que com a palavra o Senhor pode criar coisas boas, coisas novas. Então, treine em nós essa habilidade de comunicação, Senhor, para que nós possamos no dia de hoje ser mais comunicativos de maneira assertiva, que muitas vezes somos calados, então desperta a fala, Pai. Às vezes aqui há pessoas que ficam em silêncio, que acabam engolindo aquilo e aquilo desce mal, suja o coração dela, por às vezes ela não conseguir expressar esse sentimento. Então, Pai, desperta nos teus filhos nessa manhã, a habilidade de comunicação, uma comunicação assertiva, clara, uma comunicação que nos leva, Senhor, a viver os teus propósitos para a nossa vida. Assim, eu agradeço a oportunidade, entrego todos eles nas tuas mãos, crendo na nossa vitória. Eu digo amém, e você quem crê, diga amém. Você está mais que abençoado nessa manhã poderosa. Agora vai lá. Agora vamos para a prática, né? Vai praticar a sua comunicação hoje. Pensa quando você for falar. Pensa o que você vai falar, o como você vai falar e com quem você vai falar. E aí você vai ver que, nossa, você vai ganhar elasticidade, você vai ganhar liderança em você mesmo. Né? Você vai ganhar muitos pontos positivos dentro de você. Porque as pessoas vão querer estar com você, as pessoas vão querer te ouvir, elas vão querer ouvir o que você tem para falar. Porque quando você fala, gera impacto. É sobre isso, tá bom? Um beijo grande, obrigada a todo mundo que entrou aqui na nossa live. Amanhã é feriado, tá? Mas amanhã eu estarei aqui com vocês um pouquinho mais tarde, às 8h30, porque eu vou ter um atendimento às 7h e acaba sempre se estendendo, tá? De quinta-feira. Então, 8h30 da manhã, amanhã eu te vejo aqui no Café com Cristo. Um beijo grande e até amanhã.